Oi, quer ficar? Bom dia! Fala, pessoal, vocês estão me escutando? Show de bola! A Gabi já tinha dito ali que estava ligadinha na gente. Quem puder abrir as câmeras, melhor ainda, para poder a gente se ver, né? E nós vamos começar hoje o nosso treinamento falando sobre como aumentar o ticket médio nas nossas vendas com o nosso cliente. Como é que a gente trabalha para poder aumentar essa nossa performance em relação às nossas vendas, fazer com que o nosso cliente conheça mais produtos, né, em uma mesma compra. Como é que a gente pode trabalhar isso? Né? E vocês sabem que eu e Lite, a gente não vem aqui para mostrar para vocês um script de faça isso e você não sabe nem por que que você vai fazer, né? A gente sempre gosta de contextualizar. Eu vou aumentar o meu ticket médio para quê? Por quê? Por que que eu tenho que fazer isso? Né? Eu não posso vender só um único produto para o meu cliente. Por que que eu tenho que aumentar o ticket médio? Por que que isso faria diferença no meu negócio? Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre qual a razão de, no segmento de vendas ou falando de negócios, por que que a gente tem que perseguir essa questão dos nossos dados referente a ticket médio? Por que que esse é um dado importante? Né? Então, eu já vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Eu não preciso me apresentar aqui, porque vocês já me conhecem. Nós já estamos nesse sábado aqui ligadinhos já há alguns dias. Então, a gente pode já dispensar as formalidades. Está aparecendo a minha tela aí para vocês? Show! Gente, eu estou com visita em casa, hein? Se tiver ruídos aí, já sabe. Aqui tá assim, netos e avós, e enfim, já viram, né? Viram a festa. Bom, nosso treinamento de vendas, como eu falei, nós vamos falar sobre como aumentar o ticket médio. Mas você sabe o que é ticket médio, né? Quando o assunto é sucesso em vendas, saber o seu ticket médio é fundamental. Né? E por quê? Por quê? Afinal, o que é ticket médio? O ticket médio ele é um dado, tá? Que ele, através de uma fórmula matemática, vou mostrar aqui como é que vocês avaliam. Através de uma fórmula matemática, vocês descobrem como é que está a sua performance em vendas ou faturamento do seu negócio. Então, ele é um dado importante como indicador de desempenho. Como é que eu estou trabalhando as minhas vendas? Quanto é que eu estou faturando, de fato, na movimentação dos meus produtos? Em um determinado tempo, o meu negócio está se pagando? Eu estou ganhando mais dinheiro do que os custos que eu estou tendo para poder fazer aquela venda? Né? É um dado importante também para você identificar o crescimento do seu negócio. Então, quando você sabe o seu ticket médio hoje, eu estou trabalhando X reais em ticket médio, você tem como planejar as metas para o futuro. Você tem como fazer uma projeção de crescimento do seu negócio a partir daquele dado. Mas se você não sabe como é que é o seu ticket médio, como é que você investe em aumentar esses valores? Como é que você vai identificar se você está trabalhando de forma mais assertiva as suas vendas ou não? Né? Esses dias até me fizeram uma pergunta em um outro treinamento, acho que uma outra conexão. Eu acho que foi quando eu fui falar sobre a placa do Black, para eu dizer como é que eu faço tantas vendas. Gente, na verdade, eu não faço tantas vendas individuais. Né? Eu não tenho uma cartela de não sei quantos clientes, mas eu tenho um ticket médio um pouco maior. Eu nunca me contento em vender um único produto para o meu cliente. Né? E aí eu tenho um resultado de vendas muito direcionado em relação a isso. Né? E como é que a gente chega nesse processo de aumentar a oferta para o nosso cliente? Aí eu vou falar um pouquinho mais. Né? E aí eu falei para vocês, né, o ticket médio, você ajuda você a identificar se a receita está cobrindo os custos de venda. E custos de venda, gente, é muita coisa, tá? A gente acha que o custo da venda é só você adquirir o produto. Mas não, você às vezes compra flyer para mandar para o seu cliente, você compra sacolinhas, às vezes você vai mandar frete, é a taxa do cartão. Então, quando você vai trabalhar a venda do seu produto, quando você faz vendas mais robustas para o mesmo cliente, o seu custo de venda diminui. Faz sentido para vocês? Que o custo de venda ele diminui, o frete talvez vai ser um só.
do que você ter que calcular frete por cada um cliente que compra um produto. Então, você trabalhar vendas mais robustas é interessante para o crescimento financeiro do seu negócio, né? E você pode calcular o ticket médio por período, quando você vai avaliar o negócio como um todo. Então, por exemplo, você pode avaliar, bom, eu estou na Adunesse, como foi o meu primeiro semestre de faturamento? Então, você pode pegar um dado de faturamento por período, que aí vai te falar sobre a saúde do seu negócio, e você pode também calcular a partir de amostragem de clientes. Por exemplo, esse mês eu fechei clientes e fiz um faturamento Y. Quanto foi o meu ticket médio? Né? E o ticket médio ele é um dado variável, tá, gente? Ele varia de negócio para negócio. Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma empresa que trabalha com aparelhos eletrônicos, talvez o ticket médio ideal fosse R$ 3.000 e acima, porque telefones bons, né, smartphones bons, computadores e tudo mais são produtos de valor agregado mais alto. Então, o ticket médio ele é maior. E falando de Adunesse, Anne, falando do nosso negócio, do tipo de produto que a gente trabalha, qual seria o valor do ticket médio para o nosso negócio? Bom, qual é o meu pensamento, o pensamento de Anne? Eu acredito que o ticket médio do nosso cliente ele não deve ser inferior ao valor do Naara. Ele não deve ser inferior ao valor do Naara. Certo? Isso eu estou dizendo um dado mínimo para você trabalhar. Mas eu, por exemplo, utilizaria o valor do Naara Lux. Porque se a gente for pensar, a gente tem uma gama de produtos que está ali na mesma média de valor. Então, a gente tem Evoque, que está mais ou menos na mesma média de valor. A gente tem o Kit no Bore, que está mais ou menos na mesma média de valor. A gente tem o Naara Lux, que está na média de valor. Produtos da linha Luminesse, que individualmente está ali na mesma média de valor. Então, eu trabalharia valores ali que ficassem o ideal entre o valor ali do Naara Lux. O mínimo tem que ser pelo menos um Naara Tangerina. Na verdade, eu botaria R$ 200. Menos de R$ 200 para você ter uma média de ticket médio ali no seu negócio. Não deve ser. Tá? É igual convite. Fazer menos de 10 convites é um negócio que vai matar a sua energia na hora de prospectar. Então, o ticket médio ele também tem que trabalhar, você tem que ter uma noção de valores. Né? Anne, isso significa, então, que eu não vou vender... Amiga, tem gente para admitir, viu? Se você puder me ajudar nisso aí. Eu tô recebendo. Ah, pronto. Então, Anne, eu não vou trabalhar, então, a venda de outros produtos que são mais baratos. Se eu tiver um cliente que só queira comprar Restore, eu não vou vender para ele que ele só quer... Não, você vai vender. Eu vou mostrar a fórmula para vocês de como é que funciona o ticket médio. Espera aí, gente, rapidinho, coisa rápida. Tá, me despedindo aqui da visita de médico. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Significa que você não pode vender para um cliente que só quer Restore ou que só quer um Nail Splash, Anne? Não, você pode vender sim. O ticket médio ele é justamente um cálculo que você faz por amostragem. Então, como é que eu calculo isso, Anne? Eu já entendi. Ticket médio é um dado importante para que eu gerencie o meu negócio, para que eu entenda financeiramente como é que eu estou trabalhando a minha performance em vendas e se financeiramente isso está trazendo retorno para o meu negócio. Fez sentido para vocês até aqui? Por que falar de ticket médio? Bota para mim no chat aí. Vocês têm que perseguir esses dados no seu negócio, tá? Vocês têm que perseguir isso. Falando de vendas de receita financeira, ticket médio não é só, quer dizer que eu vou ter que empurrar mais produto, por que eu não posso vender o seu produto? Não, você pode fazer o que você quiser. Mas falando em resultado de negócio, você perseguir, aumentar os seus números em relação ao ticket médio é importante. Tá, gente? É muito importante. Então, como é que eu calculo, Anne, o ticket médio, já que você falou que eu posso vender um Restore para uma pessoa que não queira comprar mais e eu posso, de repente, aumentar o ticket médio de outro cliente? Eu fiz aqui, por exemplo, uma amostra. Então, o ticket médio nada mais é do que o faturamento dividido pela quantidade de vendas. Ou o faturamento dividido pela quantidade de meses. Lembra que eu falei que você pode avaliar a saúde do seu negócio como um todo, quando você escolhe períodos, e que você pode avaliar o seu desempenho em fechamento de vendas, quando você avalia a quantidade de vendas por cliente,
Então, como é que você faz esse cálculo? Você pega o faturamento das suas vendas dividido pela quantidade de vendas que foi feita. Então, eu fiz aqui um exemplo. Olha lá, olha o cliente que só quis comprar um Nerve Splash, ele está aqui. E aquele cliente que quis comprar mais produtos, olha ele aqui, de 1.050 de vendas. Então, eu tenho aqui uma amostragem de 4 vendas. O 1 e o 2 tá embaralhado, mas vocês entenderam, né? 1, 2, 3, 4. Então, qual é o ticket médio aqui desse cálculo? Significa que desses 4 clientes, o total de faturamento que eu tive me gerou um ticket médio de R$ 448. Aí, a partir desse dado, você avalia, tá bacana, eu tenho uma média de venda de ticket médio de R$ 450 aproximadamente. Se tiver bacana, você acredita que você pode melhorar? Já pensou se esse ticket médio fosse R$ 200? Ou 50? É pouquíssimo. 150, baixíssimo. Então, você pega a partir desse dado e avalia. Pô, bacana, eu estou tendo um ticket médio aqui de 450 por cliente, mas eu posso melhorar essa minha performance se eu aumentar um pouquinho mais. Se o meu ticket médio for um pouquinho maior, como é que isso vai gerar financeiramente para o meu negócio? Então, é sempre interessante que vocês avaliem isso. Vocês podem fazer isso assim que a gente terminar aqui. Se for interessante para vocês, se fizer sentido, vai lá, pega o seu período de vendas. Quantos clientes foram, quanto que você fez de faturamento nos meses? Tá bacana aquele faturamento global do seu negócio? Pega as vendas, por exemplo, você pode pegar as vendas de agosto, quantos clientes eu trabalhei em agosto e qual o montante de vendas que eu fiz? Qual foi o meu ticket médio naquele mês? Foi satisfatório para o que você busca de resultado financeiro para o seu negócio em vendas? Faz lá esse cálculo que isso vai te ajudar para as próximas ações, tá bom? Contextualizei o que é ticket médio. Anne, já sei que eu tenho que aumentar o ticket médio das minhas vendas, que é importante para a saúde do meu negócio. Como é que eu faço isso, então? Quais estratégias que eu posso utilizar para que eu consiga fechar uma venda mais robusta? Vou passar aqui para vocês. Opa! Eu adorei o vídeo que a Liti fez, fazendo o chamado para o nosso treinamento, porque uma das coisas que ela falou lá é que o mais importante para que a gente tenha resultado no nosso negócio é a gente estar conectado em treinamentos. Que você saiba sobre o seu negócio, que você saiba sobre o seu produto. E não é à toa que para você aumentar o seu ticket médio, você precisa investir em treinamento. Por que eu vou investir em treinamento, Anne? Por que eu vou investir no meu profissional enquanto vendas? Porque isso ajuda você a prospectar melhor. Quando você faz uma boa prospecção e você conecta o cliente com você, faz sentido que isso aumenta a confiança dele em você. E se você fizer indicações de mais produtos, ele vai confiar no que você está falando? Você aumenta o seu poder de persuasão. Ou seja, você vai fazer o seu cliente entender por que é mais inteligente para ele, naquele momento, comprar um mix de produtos na sua mão do que um produto só. Mas se você não estiver treinando as suas habilidades, colocando mais conhecimento aqui dentro da sua cachola, você vai faltar argumentos. E isso quebra a sua confiança, tá? Até em você mesmo se sentir capaz de fechar vendas. O contorno de objeções melhora. Eu quis, inclusive, usar, eu ainda postei lá no grupo, e ontem na Blitz de Lista ainda comentei com as meninas. Eu fiz questão de usar um script do treinamento. Eu poderia falar de diversas maneiras, porque, inclusive, foi eu junto com o Lid que deu o treinamento com vocês, então, contornar a objeção não é, de fato, uma dificuldade para mim, mas eu quis usar exatamente como o Lid botou lá no script do Vou Pensar, para vocês verem que é só colocar em prática. Então, você adquire o conhecimento, coloca ele em prática e você gera um resultado diferente para o seu negócio, tá? Então, não é só fazer de qualquer jeito, é treinar, aplicar e você avaliar os resultados. Então, eu quis mostrar para vocês ali na Vera que se vocês usassem aqueles scripts, se vocês iriam ter resultado ou não. Então, tá lá, hein?
Se alguém não viu, depois vai lá ver que foi tipo um Ctrl+C, Ctrl+V. E quando você se familiariza, gente, com o seu produto, com o sistema de vendas do seu negócio, você cria um melhor relacionamento com o seu cliente, porque você começa a abordar melhor o seu cliente, tá? Então, investir em treinamento é importante para que você aumente o seu ticket médio. Isso vai trazer para você conteúdo, poder de persuasão e fechamento. A base de dados do seu cliente. É importante que você tenha ela atualizada. Anne, para quê? Por quê? Vamos pensar junto comigo aqui. Eu ontem estava falando com uma cliente e uma das coisas que eu fiz no meu primeiro contato foi saber o que ela buscava. E dei algumas opções para ela. E aí ela me disse que ela queria tudo, mas que ela queria começar com uma daquelas opções. Ou seja, eu anotei lá, Aline, quer pele, quer cabelo, quer unha, quer tá. Talvez naquela primeira venda eu não vou fechar muitos produtos, mas eu sei que ela é uma pessoa que está interessada em outros resultados. E quando eu tenho essa informação a respeito da minha cliente, faz sentido para vocês que eu posso começar a introduzir novos produtos para ela relacionado àqueles resultados que ela já me sinalizou que queria? Então, você tem uma base de dados do seu cliente, onde você sabe o que seu cliente está buscando, onde o que ele escolheu fazer primeiro, qual é o tipo de comportamento que ele tem. Não, Lite é uma pessoa que, quando eu vou falar com ela de um produto, eu não tenho que mostrar seu resultado. Ela é uma pessoa que quer saber detalhes. Então, na hora que eu for falar desse produto X aqui para ela, eu já sei que eu vou ter que entrar no quesito de composição. Não vou poder só falar do que entrega ou que deixa de entregar. Então, quando você começa a montar a sua base de dados de cliente, é importante você anotar as características dele. E é importante você identificar as necessidades, porque isso ajuda você a, no processo de negociação, aumentar o seu ticket médio. Tudo bem até aqui? Show de bola. Se tiver dúvidas, essas coisas, vai botando no chat aí que depois a gente olha. E aí vamos para uma parte um pouco mais prática, tá? Ampliar sua base de dados. Como é que eu faço isso? Como é que eu aumento o meu ticket médio ampliando a minha base de dados? Vamos lá. Você pode fazer uma ação, por exemplo, com os clientes que você já tem, que se eles fizerem indicação de clientes para você, de novos clientes para você, ele ganha um crédito ou um percentual de desconto na próxima compra. Você gera no seu cliente que você já tem um desejo, né? Ou uma ideia de que ele, olha, eu ganhei um desconto, eu vou indicar para poder ganhar e eu vou aproveitar então comprar tal coisa, né? Não tem isso? Às vezes você está num site ali e você faz o seu primeiro cadastro, já viram isso? Você faz o seu primeiro cadastro em um e-commerce e ele te dá um percentual de desconto para a sua primeira compra. Aí você estava planejando gastar uns R$1.000, exemplo. Você estava planejando gastar uns R$1.000 para comprar tais coisas que estão na lista, mas ele já te deu 20% de desconto na sua primeira compra. O que é que você faz? Ah, gente, então já que eu ganhei esse descontinho aqui, eu vou aproveitar e comprar tal coisa, que aí já vai dar para eu comprar tal coisa. Entendeu? Você estimula o seu cliente, que já faz parte do seu portfólio ali, né, da sua cartela de clientes, você estimula o seu cliente a fazer uma nova compra e você aumenta a sua base de dados porque ele te traz novos clientes. Quando você ganha novos clientes, você aumenta o ticket médio do seu negócio, porque você pode gerar mais faturamento para o seu negócio. Quando o seu próprio cliente compra mais coisas, você aumenta o ticket médio por venda, tá? Vamos lá, continuando aqui. Tudo bem até aqui? Show! Ampliar as possibilidades de compras. Aqui, inclusive, eu vou trazer alguns exemplos que eu faço para vocês verem se faz sentido para vocês. Considerem ampliar o mix de produtos oferecidos. Vamos lá. Eu estou com uma cliente que quer comprar a linha Zen. Ela quer um kit de emagrecimento. E aí eu vou conversar com ela sobre o que ela está buscando para eu entender quais são as fases da linha Zen que eu preciso indicar para ela. Se é o completo, se é só o detox, se é só o primeiro mês, né?
Se ela é uma pessoa que quer perder mais de 15 quilos e ela tem que fazer 2 vezes a fase detox, vocês sabiam disso? Estudar sobre o produto, tá? Então, eu vou lá, minha cliente, ela quer um negócio para emagrecer, porque a sua cliente, ela não chega para você, olha, eu quero o protocolo de 8 semanas da linha Zen. Ela não diz isso. O cliente chega para você e diz, eu quero um negócio para emagrecer. O que, que você tem aí para perder peso? É geralmente o que o seu cliente fala. E aí, quando ele faz essa pergunta para mim, eu pergunto o que, que ele está buscando. Você quer perder quantos quilos? Você já faz atividade física? Qual é o seu momento atual que você decidiu iniciar um processo de emagrecimento? Para eu entender como é que o meu produto pode fazer sentido para você, tá? Então, eu sempre faço perguntas antes de indicar o produto. Beleza, beleza. Identifiquei lá que a pessoa vai consumir o projeto completo. Estou trabalhando ali com ela a venda dessa linha Zen. Eu começo a fazer outras perguntas. Lite, entendi. Você está querendo emagrecer, projeto verão aí, você quer resolver isso em 8 semanas, mas olha, pelo que eu observei, você não estava fazendo nenhum tipo de dieta já, você não estava vindo nesse processo. Me conte, como é que você se sente em relação à ansiedade? Você é uma pessoa que se sente ansiosa? Por exemplo, agora você vai tomar a decisão de fazer um processo de reeducação alimentar. Como é a sua relação com a comida? Você tem compulsão alimentar? Tipo, não aguenta ver doce, que pelo amor de Deus, não vou conseguir fazer essa dieta? Conta para mim. A Elite vai me falar lá. Rapaz, assim, amiga, eu tô arriscando tudo. Eu tenho que começar a fazer essa dieta, porque eu preciso melhorar minha performance para o verão. Perfeito. Então, você não pode comprar a linha Zen sem o Stay Cool, amiga. Deixa eu te explicar esse produto aqui. Ó, você vai começar um processo de reeducação alimentar, certo? Então, você vai começar a mexer ali no seu metabolismo, você vai começar a mexer no seu corpo. Isso vai trazer alguns sinais. O seu corpo vai reagir a essas mudanças. Então, eu estou te indicando uma suplementação que nem vai influenciar no seu orçamento, você vai ver. Estou indicando uma suplementação que vai te ajudar a controlar a ansiedade. Então, ou seja, você vai conseguir fazer o seu processo de reeducação alimentar em 8 semanas e eu ainda vou te ajudar que você não tenha aqueles picos de ansiedade que faça você correr o risco de furar a sua dieta. Vou colocar aqui no seu orçamento, tá certo? Manda uma foto do produto e já inclui no orçamento. Quando você sabe o que o seu cliente quer e você sabe o que seu produto entrega, você consegue fazer mix de resultados para eles. Faz sentido para vocês? Anne, por que eu estou com uma cliente que quer comprar um Naara tangerina e eu vou vender para ela junto um detox, um splash detox, por exemplo? Geralmente eu faço a maioria dos meus clientes que consomem Naara tangerina, por exemplo, elas estão consumindo pela primeira vez colágeno, porque quando o cliente me pede o colágeno pela primeira vez, não sabem nem para onde vai e quer começar a consumir, eu sempre indico que utilize Naara tangerina ou maçã verde, mesmo que ela use um específico, ok? Então, vamos supor, eu estou vendendo Naara tangerina e o meu cliente ele está buscando a reposição do colágeno e você sabe que o Naara tangerina ele vai ajudar com o metabolismo. E aí eu vou e indico para ele, olha, você está consumindo um produto que vai ajudar você a repor colágeno, vai ajudar na sua estrutura corporal de reposição de colágeno, mas eu acredito que é interessante para você, nesse momento em que você está começando uma nova suplementação, você fazer uso dessa suplementação detox aqui. Por que vai acontecer? Você vai ajudar o seu corpo a eliminar as toxinas, porque seu corpo nunca viu isso. Nunca viu essa suplementação. Você vai começar a se cuidar agora. Então, o que você acha de você começar a fazer um detox? Você vai limpar, começar a limpar ali o seu organismo, vai cuidar da sua imunidade, ainda vai potencializar o resultado do Naara, que vai te ajudar na mudança de metabolismo também, no funcionamento intestinal, digestivo. O que você acha? Vamos incluir aqui? Já ajuda você a fazer um detox, você já repõe colágeno e você já começa a cuidar realmente do seu corpo de forma muito mais estrutural e saudável? Fiz a indicação. Ele pode não comprar, mas o meu papel é fazer com que ele compre mais produtos, certo? O meu papel é que ele feche mais produtos, é que ele tenha mais resultados.
Anne, vou dar um exemplo aqui agora de alguém que não quer nada além de escovar os dentes e ter resultado com o Restore. Anne, como é que eu vou vender um Naara para uma pessoa que só me pediu um gel dental? Eu nunca vendo um gel dental, só. Se a pessoa só quiser o Restore, eu faço ela levar pelo menos 2. Entendeu? O que eu faço? Estou com uma cliente que me mandou uma mensagem pedindo um Restore. A primeira compra dela, ela tinha feito Restore com Neve Splash Stay Cool. E aí depois ela me mandou uma mensagem, Anne, eu quero fazer a reposição, mas eu quero a reposição apenas do Restore. Aí eu falei, amiga, então deixa eu te dizer, eu só tenho 2. Pegue logo eles para você, porque eu ainda vou fazer pedido. E não corra o risco do seu Restore acabar e você não ter para comprar de novo enquanto o meu não chegar? Posso separar esses 2 aqui para você? Pode. Entendeu? Às vezes não tem a ver com o benefício. Mas como é que eu faço, então, para que ele não compre só um produto? Aí tem vários gatilhos de fechamento de vendas, tá? Mas você, quando for fechar a venda, você tem que buscar como é que com esse cliente, com o que ele está buscando, eu consigo aumentar o meu ticket médio de vendas, né? Aqui eu fiz alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, eu sempre vendo linha Zen casada com Stay Cool. Eu sempre vendo na área tangerina, na área maçã verde com Go Green. Um outro mix que eu faço é o seguinte, a cliente, esse aqui é do exemplo do Naara, a cliente manda uma mensagem para mim, ou eu estou prospectando ali, e ela nunca consumiu colágeno, mas ela quer um resultado com pele. A primeira compra eu sempre indico que ela consuma o Naara 360 mais o Naara de pele. Por quê? Se o cliente só quer resultado para a pele, porque ela nunca consumiu colágeno, ela nem sabe qual é a deficiência de fato que o corpo dela tem em relação ao colágeno. E aí, como é que você faz essa abordagem? Eu sempre mostro para o cliente que o meu interesse é que ela tenha o máximo de resultado possível. Ontem mesmo, quando eu estava conversando com minha cliente, eu ainda falei assim, olha, eu estou te fazendo algumas perguntas, porque para mim não é interessante eu pegar o meu colágeno e colocar nas suas mãos e não saber o que você busca. Eu quero que você compre o resultado que você está buscando. Então, vamos conversar mais um pouquinho? E aí, a mulher me contou tudo. Então, quando você chega para o seu cliente e diz, eu estou te indicando isso, ou para você é mais interessante esse combo de produtos do que um só, porque eu quero que você tenha um resultado, porque para o que você está buscando. Eu sempre falo isso, gente, não é porque eu quero te vender, não. Porque eu poderia vender qualquer produto para você, porque eu não tenho só isso que você está buscando, eu tenho várias outras coisas, mas eu quero mesmo é que você tenha resultado. E para eu te entregar resultado, eu preciso que você faça esse protocolo assim, assim, assado. Então, quando você compartilha com o cliente dessa forma, ele vê que você não está querendo empurrar produto. Porque eu sei que vocês pensam assim, rapaz, a pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo que quer um colágeno. Por que eu vou empurrar um Neve Splash nela se a pessoa só quer colágeno? Por que eu tenho que botar mais produto? Aí fico eu enfiando o produto no cliente. Não, gente, não é isso. Entenda que nós estamos falando de negócio e de resultado financeiro. Você gostaria que o seu prospecto, quando começasse a trabalhar vendas com você, e visse lá o nosso combo business, é o business que vem com 74 produtos? Acho que é. O business, e aí ele vir lá 74 produtos e falar, rapaz, onde é que eu vou arrumar 74 clientes para poder vender o meu produto? Ele vai cair fora. Porque ele não tem que ter 74 clientes. Ele tem que ter clientes qualificados onde ele aumente o ticket médio de vendas. E ele faça aqueles 74 produtos sair com um número menor de clientes, vendas mais robustas, tá? Então, vocês têm que perseguir isso. A gente tem que trabalhar nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Ok, Anne, entendi. Ofertar mais produtos de acordo com o resultado que o cliente está buscando ou até utilizando o gatilho de escassez, de que vai acabar, separe logo o seu, leve mais um para você não ficar sem, né? Então, você tem aí como ampliar as possibilidades de compra em um contato. Criar incentivos para novas aquisições. Você pode fazer, por exemplo, frete grátis a partir de determinado valor. Né? Nós trabalhamos de forma global, nós entregamos produtos em qualquer lugar do Brasil.
Você não trabalha só localmente. Então, em alguns momentos, você vai começar a trabalhar a questão do frete. Então, se você trabalha com seu cliente, por exemplo, um frete grátis a partir de 2, 3, 4 na Aras, por exemplo, você aumenta ali a possibilidade de compra dele, porque ele vai avaliar. Então, se eu comprar mais produtos, eu diluo esse frete, eu vou ter produto por mais tempo e tal. Ou seja, você ajuda o seu cliente a pensar nesse sentido, e ele pode tomar a decisão mais acertada para ele e para você. Cartões de presente, né? Você pode fazer aí cartões de presente também, para que seu cliente possa adquirir mais produtos, né? Ou um cliente, ele pode, por exemplo, a partir de uma determinada compra, ele ganhar um cartão presente no aniversário dele. Já pensou sobre isso? Eu já fiz isso. No aniversário do meu cliente, ele ganhar um cartão de compras de produtos de Unesco. Não é o valor X, mas eu sei que ele consome na área. Então, se eu dou um vale compras para ele de R$ 50, um exemplo, ele pode comprar aquele na área que ele já consome. Ou seja, vou aproveitar que eu ganhei isso aqui de presente e já vou comprar logo outro. Você sabe os dados do seu cliente, né? Olha lá os dados atualizados, o que meu cliente gosta, o que meu cliente faz, qual a data de aniversário dele, tal, tá? Desconto progressivo, a partir de 2 produtos, 5%, a partir de 3 produtos, 10%, enfim, vocês avaliam de acordo com o resultado financeiro que vocês querem ter, com o estoque e a quantidade. Porque, por exemplo, você pode trabalhar um desconto progressivo apenas para os primeiros 10 kits, apenas para os primeiros 5 kits, você trabalha um desconto progressivo, isso aumenta o ticket, você pode aumentar o ticket médio de um único cliente. E estimule a recompra. Quando você tem dados do seu cliente, você faz a venda e você acompanha, você tem como fazer com que seu cliente continue comprando com você. Eu até coloquei aqui, acompanhe o tempo de consumo do seu produto. O Naara Tangerina dura quantos dias? Entre 18 e 20 dias. Tem que estar lá nos dados do seu cliente, para que quando chegue no 15º dia, você já sinalize para ele que o produto dele está perto de acabar. Então, a gente tem que ficar fazendo acompanhamentos. Então, vocês entenderam o contexto principal? Por que ticket médio? Por que eu tenho que ter dados do meu cliente? Para que, de forma efetiva, na hora de colocar em prática as ações do ticket médio, eu, de fato, consiga que o meu cliente compre mais? Bota para mim aí no chat se fez sentido para vocês. Eu vou até compartilhar a minha tela, porque eu queria trazer para vocês justamente o contexto do que é ticket médio. Por que falar ticket médio? Certo? Por que falar sobre isso? Porque nós estamos falando de negócio. E o nosso interesse não é só vender produto, é construir renda com isso aqui, não é verdade? Vocês não querem vender só um Naara, vocês querem sustentar a casa de vocês com esse negócio. Todos nós queremos isso. A gente quer pagar coisas melhores, porque a gente tem esse negócio, a gente quer que ele seja rentável, tá? Então, é importante a gente perseguir essa questão do ticket médio e trabalhar sempre mais para que ele aumente, tá bom? E eu trouxe aí algumas dicas de como que eu posso fazer isso e alguns exemplos que eu faço de como juntar um produto com outro e aumentar essa oferta de produtos para os meus clientes. E agora, Lite vai compartilhar com vocês também a percepção dela, a experiência dela, de como ela faz para poder aumentar o ticket médio dos clientes dela, tá bom? Lite, é com você. Oi, galera. Bom dia, né? Anne, maravilhoso. Um monte de dica massa. Eu acho que é isso. Quanto mais a gente começa a compartilhar da forma que cada um faz, né? Trazer a sua experiência. E aí, quando a Anne falou sobre o ticket médio, né? Ela dizendo assim, como é que tá o ticket médio de vocês do mês? E a gente aí, mais uma vez, eu vou fazer a propaganda do Eu Black. Em 2 segundos eu fui, peguei o total que eu já tinha vendido, já estava lá a relação de cliente, só fiz dividir. Então, assim, a informação na mão, ela é a agilidade que a gente tem que fazer. Porque imagine agora se tivessem vários cadernos, colocado num lugar, colocado no outro, eu vou somar, achar que... A cara da Sônia, a cara... Então, assim, quando a gente tem... Aí diz assim, eu anoto, mas às vezes você anota aonde? Aí às vezes tem um monte de caderno, um monte de folha, um monte de marcação, que na hora que você quer a informação, no final
das contas, para poder fazer a análise, porque, minha gente, a informação pela informação nua, pura, lá seca, ela não vale de nada. A gente tem que ter informação para que isso sirva de base de dados para a gente, para que a gente faça uma análise e coloque uma estratégia para melhorar o que a gente quer a partir daquilo. Porque senão não adianta. Todas as estratégias de ticket médio que a Anne passou, que ela aplica, são maravilhosas. Mas se a gente não sabe nem qual é o nosso, às vezes você diz assim, eu vou trabalhar, vou botar agora R$ 500 de ticket médio, a minha média. Mas se a sua média lá de ticket médio fosse R$ 80, você não vai conseguir sair de 80 para 500 de uma vez só. Precisa de um caminho, de uma estratégia, de aplicação dessas ferramentas que a gente está compartilhando aqui, para vocês sentirem o resultado. Então, aquela história, analisa os dados, estuda como fazer, aplica e avalia. E aí volta. É o tal do Plan, Do, Review também nas nossas vendas. Então, não tem como a gente... Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Ter informação na mão. O registro de tudo, o acompanhamento de tudo e a informação com agilidade, porque senão a gente perde tempo. E, às vezes, é tão sofrido, é tão doloroso fazer aquilo ali, que a gente, quando vai ter informação, já perdeu até a graça. O mês já acabou, a gente não conseguiu nem melhorar. Tá? Então, vamos lá. O que é que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês? Vai ser bem mais rápido até do que a parte de Anne, mas é trazer um pouco da parte de como alguns dados, até psicológicos, vamos dizer assim, de avaliação comportamental, da gente ter, inclusive como cliente, e a gente ter essa avaliação, essa percepção com os nossos consumidores, como que a gente pode usar algumas ferramentas. E aí, o que é que eu fiz? Eu estou lendo um livro, o Igor, inclusive, está lendo o mesmo livro que eu, que se chama Armas da Persuasão. E ele, minha gente, é maravilhoso. Depois a gente vai ver o chat, tá, minha gente? Eu sei que tem umas coisas ali no chat, a gente vai olhar tudo no final. Opa! Estão vendo? A tela, eu estou com o Sulami na minha frente. Beleza. Então, o livro é esse, minha gente. Ele traz algumas informações maravilhosas. Se chama Armas da Persuasão. Então, ela foi escrita por um psicólogo. E ele, como ele começou esse estudo, para quê? E qual foi o intuito dele escrever esse livro, baseado em quê? Ele se via, muitas vezes, enquanto consumidor... Pronto, fechou, já era a Dea. Opa, abriu de novo, Dea. Agora, fechou. Então, o que é que ele se via muitas vezes comprando muita coisa que ele não queria, às vezes tendo atitudes que ele não tinha planejado aquilo, e ele começou a ter a curiosidade de entender se era o que tinha por trás daquilo ali, que fazia muitas vezes ele tomar uma atitude, ele tomar uma decisão, sem muitas vezes refletir. E aí, o que é que ele fez? O que é que ele começou a fazer? Primeiro, ele começou a estudar os padrões de comportamento. E aí, o que é que ele entendeu? Onde ele chegou? Que com a evolução, com a vida moderna, com a quantidade de coisa, de afazeres, de escolhas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, que antigamente isso eram escolhas vamos dizer assim, em quantidade bem menores, o que é que a gente começou? Como mecanismo de defesa mesmo, a gente começou a ter atitudes meio que automáticas, para poder a gente poupar energia, a gente não perder tempo com escolhas que são simples do dia a dia e que aquilo precisava ser resolvido rápido para que a gente se dedicasse, de fato, que a gente desprendesse energia em situações e escolhas que realmente precisariam do nosso foco. Então, ele começou, vou dar um exemplo, ele fala muito um exemplo sobre uma patologia. Se eu perguntar hoje a todo mundo, gente, se vocês têm hoje alguma dúvida sobre um diagnóstico, sobre alguma doença, vocês vão perguntar isso a um leigo ou a um especialista? Essa resposta ela é rápida, ela é objetiva, ela é na hora. Eu vou buscar um especialista. Eu não vou buscar um consultor da Juness, por exemplo, para ter uma informação sobre uma doença séria. Então, isso é uma decisão automática. Ela é feita meio que sem pensar de imediato. Então, ele começou a entender que isso, muitas vezes, também as pessoas levavam para outras áreas, naquela história da correria, e ele começou a estudar isso aí. Aí, um outro ponto que ele chegou, que foi bem interessante, que são as comparações. É aquela história, a gente, né, nas técnicas de vendas, a gente passou muito isso também, a gente estudou um pouquinho sobre isso, que é assim,
Quanto custa o nosso Nara? 300, Nara Lux 345. Eita, poxa, ele é caro. Ele é caro comparado a quê? Então, muitas vezes, o produto só e o preço, aquilo não dá parâmetro. E a gente, enquanto ser humano, parâmetro de comparação, a gente precisa fazer comparação. Então, a gente aqui, como consultor, a gente precisa levar essas comparações para o nosso cliente, para que ele faça o raciocínio e tenha o julgamento dele se aquilo é caro, se aquilo é barato. Se aquilo vale o quanto custa. Opa, deixa eu admitir aqui. Se aquilo vale enquanto custa. Então, fornecer esse comparativo, essas ferramentas de comparação, isso aqui é mais uma forma da gente ajudar e da gente contribuir para o aumento do ticket médio. E aí vou levar um outro pontinho que ele estudou e que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Regra da reciprocidade. O que é isso? Isso é uma regrinha que, na realidade, a gente, enquanto ser humano, criou para que a gente tivesse, não só no trabalho, não só na parte de vendas, mas em família, em relacionamentos amorosos, em amizades, que é o quê? A construção de relacionamentos recíprocos. Opa! Isso quem nunca aplicou a regrinha do se eu, você, isso é uma forma da reciprocidade. Isso com a criação dos nossos filhos, com a relação de marido e mulher, com a amizade. A gente tem uma tendência a ser recíproco a quem faz alguma coisa por nós. Inclusive, ele coloca muito o sentido do obrigado, quando a gente diz assim, muito obrigado, que a gente está agradecendo a um favor ou algo bom que a pessoa fez para a gente, na língua portuguesa já significa que automaticamente a gente tem a sensação de estar de uma obrigação a retribuir aquilo que a pessoa fez. Quem nunca pensou de uma forma assim, eita, poxa, aniversário de fulana, menina, no meu aniversário ela me deu um presente, preciso comprar alguma coisa para ela. Ou então assim, eita, é um aniversário de uma festinha que você não estava a fim de ir, de criança, por exemplo, barulho. Eita, puxa, não, no aniversário dos meninos, ela fez o maior sacrifício, trouxe os meninos para cá, para a festinha. Então, isso é uma regra da reciprocidade e a gente pode aplicar muito isso dentro do nosso negócio também. Então, como uma forma de defesa, o que é que muitas vezes a gente também faz? E aí ele coloca muito bem isso no livro, que é a tranquilidade em não sair prejudicado de uma relação. Então, quando a gente se sente, como é que eu vou dizer, o passivo de uma regra da reciprocidade, você se sente muitas vezes com a confiança na outra pessoa. Poxa, ela está me ajudando de alguma forma. Então, você tem a sensação de que aquilo que ela fez, a gente tende a retribuir. E ele deu 2 exemplos, minha gente, muito interessante. Um foi um estudo, que foi era uma avaliação de obras de arte. Então, tinham pessoas na sala dando opiniões, falando sobre a obra de arte e tal. Era um evento. E aí, um assistente dele, né, do psicólogo, foi participar daquilo ali. E eram várias sessões, várias turmas. E aí, ele fez 2 situações, ele se comportou de 2 formas diferentes, para ver se aquilo refletia no resultado. Que era um simples ato de sair da sala, buscar uma Coca-Cola para ele, tomar a Coca-Cola lá e continuar na avaliação, ou sair, trazer 2 Coca-Colas, uma para ele e uma para alguém que tivesse presente na sala. Foi só isso que ele fez durante várias vezes. E no final da sessão, ele ia vender uma rifa no valor irrisório, mas era uma rifa para uma contribuição para alguma coisa lá que eu nem lembro direito. E aí o que é que eu estudo? A grande maioria que comprou a rifa foi justamente as pessoas que ele trouxe a lata de Coca-Cola. Quando ele não trazia, aquele resultado era menor em relação à venda da rifa dele. Então, foi uma comprovação justamente dessa regra da reciprocidade. Outra coisa besta foram garçons que começaram toda vez que ia entregar a conta, presentear o cliente com bombom. Então, as gorjetas, elas tendiam a ser maiores nos clientes que o garçom entregava o bombom do que nos clientes que ele não entregava. Então, vejam que são pequenos atos, pequenos gestos, mas que a gente se doa de alguma forma. E isso a gente pode fazer exatamente com tudo aquilo que a Anne colocou. Pensar no qual o resultado que ela quer, fazer uma campanha promocional, uma campanha de incentivo. No aniversário, dar os parabéns. No dia do cliente, fazer uma daquelas ações que a gente trouxe aqui nos treinamentos. Então, tudo isso
Na hora que você vai falar, por exemplo, do resveratrol, um produto novo, você já teve várias ações sem trabalhar a venda diretamente, que o seu cliente se sentiu prestigiado. Então, e isso é uma coisa que meio que é automático na cabeça da gente, não é uma coisa que a gente pensa, mas a gente tende a fazer isso. Outro ponto, princípio do contraste. Vamos lá. Na tendência da gente poupar muita energia, aquela história do raciocínio rápido, como que a mente entende da gente, quem aqui treina, vamos lá, faz aí um agachamento com 80 quilos. Você só fazia com 20. Bota aí 80 e desce. Ai, meu Deus, só tá pesado demais, não vou conseguir, não, travou no meio. Solta. Aí você vai depois dos 80 e bota 30. O 30, se ele vier depois dos 80 quilos, ele vai parecer levinho. Agora, se ele vier depois de 10 quilos, ele vai estar talvez tão pesado quanto os 80. Então, a regra do contraste é essa. Ele dá vários exemplos. Por exemplo, ele tem eu até coloquei aqui, imóveis. Foi um exemplo de corretagem. Ele dizendo que acompanhou uma empresa de uma imobiliária por alguns meses. E que nessas visitas, o que é que ele acompanhou um corretor? E o que é que esse corretor fazia? Ele sempre levava o cliente dele para visitar a pior casa que ele tinha. Sempre era a primeira. E ele começou a perceber isso. E ele foi perguntar. E aí o corretor disse assim: eu levo sempre para pior. Por quê? Porque quando eu chego na outra casa, que é a casa dos sonhos dele, ela, mesmo sendo bonita, ela vai ser mais linda ainda, ela vai ser mais perfeita ainda. Por quê? Porque ele tinha o parâmetro da casa cacarecada lá que ele viu primeiro. Tá um barulho, Ana, se tu puder me ajudar aí. Tô vendo. Então, isso é um princípio que a gente pode usar. Quando a gente vê automaticamente, gente, tem um negócio vendendo a R$ 50, outro ali R$ 49,90. Eita, poxa, aquele lugar é mais barato. A gente não parou para pensar que um é R$ 49,90. O cérebro da gente entende que o de R$ 49,90 é mais barato do que o de 50. Porque isso é automático. Então, se ele viu o primeiro de 50, por exemplo, depois viu o de 49, poxa, porque ali é mais barato. Às vezes você gastou meia hora a mais. Mas a cabeça da gente já entendeu, já recebeu a informação de que aquilo ali era mais barato. Então, isso hoje são argumentos da psicologia, são estudos, na realidade, são comprovações que ajudam a gente no marketing. Então, estudar perfis comportamentais, estudar o comportamento humano, isso também para a gente agrega informação ao nosso portfólio de conhecimento para quando a gente vai conversar com o nosso cliente, a gente ter mais base para entender. Aquilo que a Anne falou, qual é o cliente? Ontem eu estou conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu vou mandar vídeos para esclarecer a minha cliente. Aí eu disse a ela assim, ela pediu? Ela disse, não, mas pode ajudar. Eu disse, olha, você é uma pessoa que isso te ajudaria. Talvez a ela, você vai confundir, talvez ela diga assim, meu Deus, é tanto protocolo para usar esse produto que eu não quero mais, não. Porque ela só queria saber se ele tirava celulite. Ponto. E isso a gente precisa ter a percepção de quem é o outro, de como ele se comporta. E isso a gente só vai ter com estudo, treinamento e aplicação disso. Não tem outra forma. E aí, aqui, para compilar essas essas duas técnicas, a gente tem a técnica da rejeição seguida de recuo, que aí a gente pode exatamente aplicar a reciprocidade com o contraste nisso aqui dentro do nosso negócio, nas nossas vendas. Como? Eu faço muito isso, não sabia nem que o nome era esse, mas eu fazia muito, que é com a história dos meus protocolos. Eu sempre ouço meu cliente, eu sempre escuto o que é que ele quer, quais os objetivos, em quanto tempo ele quer alcançar, tudo. E aí eu ofereço o que eu tenho de mais completo para ele, para que ele atinja o máximo de resultado dentro do que o meu portfólio de produto pode entregar. Aí, às vezes, aí eu botei como uma sugestão aqui, uma pessoa que chegou quer perder gordura localizada, que está se sentindo inchada, cheia de celulite, está fazendo dieta, mas aquilo está... Aí ela queria potencializar de que forma? E aí eu vou conversar. Eu vou dizer, amigo, o seguinte, dentro do meu portfólio, eu tenho alguns produtos que podem, de fato, contribuir, vão ajudar muito a acelerar o seu processo, lhe dar uma qualidade de emagrecimento, já que você está treinando, que você está fazendo a sua parte. Só que, como você sabe, nosso produto é uma suplementação. Então, para você ter um resultado eficaz
um resultado que você atinge os objetivos, a gente precisa de um ciclo. Então, eu vou te indicar o protocolo mais completo, onde eu garanto que você vai atingir o seu resultado e manda a informação para o cliente. E às vezes ela vai dizer, meu Deus do céu, R$ 1.970, Liliane. Não tenho condições de jeito nenhum, hoje eu estou pagando isso, eu estou pagando aquilo, e barará, barará, barará. Gente, R$ 979. Depois dela ter visto 1.970, é uma coisa. Se eu só ofereço o Bifit, que vai contribuir, que custa R$ 149, nessa venda, é muito difícil eu sair dos 149, por exemplo, para chegar para R$ 979, porque ela já ficou com o valor de 149, que foi a primeira informação que chegou para ela. E outra coisa, quando a gente oferece dentro do que a pessoa deseja, né, do que a gente tem de produto que a gente pode ajudar, quando a gente oferece um produto isolado, o que é que isso acontece? A gente só vai vender ou nada ou aquele produto. Não tem a opção da gente vender outra coisa, porque eu só ofereci um. Aqui eu tenho um leque de combinações gigantes. Eu tenho um kit no body e um bifit. Eu tenho um na área e um bifit. Eu tenho 2 bifits e um na área. Eu tenho várias opções. Pode acontecer da cliente só comprar um produto? Óbvio que pode. Mas o comprar um produto ou até o não comprar nenhum são opções dentro das várias opções que eu tenho aqui dentro. Então, e isso é uma técnica. Quantas vezes a gente chegou numa loja, quanto é essa calça? R$ 400. Vixe, Maria, R$ 400 a calça. Sabe? Mas essa calça, ela é importada, ela custa R$ 2.000. Mas neste momento ela está por R$ 400. A calça já virou mais barata. Vai sair o mesmo 400, mas a gente já tem o sentimento, porque isso é sentimento, de que aquilo ali já tem outro preço. Por quê? Pela forma que aquilo foi colocado para a gente. Então, a mente da gente, entender como a mente do seu cliente vai receber e usar isso, obviamente, de forma positiva, de forma a contribuir, porque é óbvio que todas essas técnicas, tudo isso, pode ser usado de uma forma que prejudique a gente. E a gente, inclusive, tem que se proteger disso. Às vezes é de gente mau caráter, de gente que quer aplicar golpe, gente que usa. Então, essa época de política, então, que a gente tenha cuidado, porque a regra da reciprocidade nessa época tá forte. Então, isso tudo pode ser usado para uma forma positiva ou negativa. Só que a gente precisa ter estas ferramentas para trabalhar também. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai saber de forma ágil e aonde aplicar e onde colocar cada uma delas. Bom, o que eu tinha para compartilhar era isso. Deixa eu tirar aqui a tela antes da gente. Não sei se vocês têm dúvida, o que é que acharam, se gostaram, se contribuiu. Eu quero Vamos dar um dar uma exemplo olhada do que aqui. aconteceu comigo essa semana, você falando aí da regra da reciprocidade. Gente, nós estamos falando de negócio. E negócio existe de nós investimento. Investimento de diversas maneiras. Tempo, dinheiro e tudo mais. E o que aconteceu comigo essa semana? Regra da reciprocidade. Eu fui na clínica de estética, que a pessoa já me atende aqui, eu já tinha conversado um pouquinho com ela sobre o colágeno, e ela já consumiu colágeno há 2 anos de uma outra marca. Então, eu nunca fui de chegar para ele querer introduzir o Naara, né, de qualquer jeito. Fui acompanhando e nós fomos conversando. E aí a gente foi conversando, ela foi me perguntando como é que estava aqui na cidade, porque ela sabe que eu sou nova na cidade. E ela começou a me perguntar de como é que estava a minha relação com as pessoas aqui, se eu já tinha conhecido mais gente, enfim. E aí, no último atendimento que eu fui nela, no penúltimo, na verdade, eu fiz a divulgação do atendimento dela de forma muito espontânea. Nem ela tinha me pedido, nem nada. Eu estava falando sobre a venda do meu produto, estava falando até sobre o Nubore no meu Instagram, e falei assim, gente, inclusive, deixa eu dar uma pausa, dá um close aqui nessa sobrancelha maravilhosa que minha esteticista fez, puf, marquei ela lá. E ela tinha me sinalizado que ela gostaria de conhecer os naaras e tal, que ela queria coisa para a pele. A gente foi conversando, você tem que captar informações do seu cliente, ok? Captar. Né? Às vezes ela não é cliente daquela hora, mas ela pode se tornar depois. Beleza, beleza. Aí, de forma estratégica, quando ela me sinalizou que ela queria depois conhecer um pouquinho, mas ela ainda tinha do dela, mas ela queria conhecer como era que funcionava o meu produto. Naquele dia que eu fiz aquele atendimento, eu fui e marquei ela no Instagram. De forma bem espontânea mesmo, assim, intencional, né? Mas, assim, para ela foi extremamente espontâneo.
Aí eu estrategicamente marquei um outro atendimento na semana seguinte, que foi essa semana, e levei para ela amostras do colágeno. Ela ficou tão encantada que ela postou dizendo que já tinha comprado o produto, pediu que eu mandasse foto do pote do produto que ela ia postar, como se ela já tivesse comprado aquele produto na minha mão, que era o Nara Lux. Me passou o contato de um influencer da academia aqui, de Ubaitaba. E aí ela fez a postagem no Instagram dela. Eu já ganhei mais 3 seguidores aqui da cidade e já tive chamada para venda no meu Instagram. Vamos fazer o comparativo do que isso tudo pode me gerar de receita e o quanto foi que eu gastei só de ir lá fazer a sobrancelha, que é R$20, e a amostra do Nara Lux. Entendeu? Às vezes, até o que Lid estava falando aí a respeito dos exemplos que ela trouxe da regra da reciprocidade, às vezes você vai fazer um investimento que é ínfimo, ali da Coca-Cola mesmo. Quanto é que aquele cara gastava na Coca-Cola? Uma garrafinha de Coca-Cola que custa R$2, R$3, mas que aquilo que vai trazer de retorno para você é muito maior, né? Então, a gente tem que ter ação com intencionalidade. E, às vezes, vai sair da gente primeiro. Às vezes, não, na maioria das vezes, vai sair da gente primeiro as ações, né? Que pode ter algum investimento. Então, até falando do que a gente já tinha falado em outros treinamentos, sobre dar amostras para o seu cliente, começar a desenvolver no seu cliente mais contato com os nossos produtos, né, Lite? Isso influencia diretamente, inclusive, na regra da reciprocidade, gente. Diretamente. Isso eu estou falando para você um caso real que aconteceu essa semana. Não, perfeito. É isso mesmo. Bom, alguém quer colocar alguma coisa, minha gente? Acho que até podia parar de gravar, né, Anne? Para não ficar tão longo. Diz aí, Igor, aí. Aí não sei se vocês querem